Boas tardes, boas noites. Dando continuidade aos nossos comentários sobre o tema específico do pensamento, na reunião anterior utilizamos de uma crônica de Joana de Ângeles para introduzir o tema. Ela expôs, como já está divulgado, né? Ela expôs as consequências dos pensamentos e pontuamos alguns efeitos do pensamento. E vamos continuar, porque entendemos que esse é um dos pontos principais para que a gente compreenda a nossa existência. E agora, hoje, dando continuidade, nós vamos pegar o capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. É um livro aparentemente complexo, mas se nós estudarmos bem vagarosamente, a gente consegue compreender. E ele trata justamente do pensamento, né? O capítulo é intitulado Matéria Mental. E neste capítulo, o que ele coloca é exatamente o nome do livro, né? Se é Mecanismos da Mediunidade, é que ele coloca o mecanismo do pensamento. Como o pensamento é formado e de uma forma bem didática. E vamos fazer a leitura para que a gente possa compreender o que André Luiz nos passou. Ele começa justamente pelo pensamento do Criador, aquilo que Joana de Ângeles falou, né? O que Deus faz? Ele fez o universo, criou a matéria e o homem. E como é que ele interage com a própria criação? Através do pensamento divino, pensamento de Deus. Deus pensa o tempo todo. Esse é o labor de Deus, ele pensa o tempo todo. E nós, como filhos de Deus, criados por Ele, trazemos esse atributo de pensar continuamente, de pensar como Deus pensa, a forma, né? O conteúdo estamos selecionando ainda. Então vamos lá, pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar, ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador e, superpondo-se-lhe à grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então, André Luiz e Emmanuel, né, como sempre, cada parágrafo é um conjunto de pensamentos, né? E cada vírgula é uma ideia própria. Então vamos repassar. Indicando o fluido elementar, o básico, né? Ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo. Então, é o pensamento de Deus agindo no universo. E aí ele continua, do qual conhecemos o elétron como sendo um corpúsculo base nas organizações e oscilações da matéria. Então, toda essa matéria que nós conhecemos, tangível e calculável, até aquela época se tinha o elétron como a menor partícula atômica. Então tem o átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons ficam girando em torno do núcleo, e um elétron é 1836 vezes menor do que um próton. Então, à época, sim, se tinha
o elétron como a menor partícula constituinte de parte da matéria, constituinte do átomo. Hoje já não é mais assim, o próprio núcleo tem partículas subatômicas menores, menores até do que o elétron, que aí muda a natureza, mas, enfim, avançou-se na dissecação da matéria. Porém, méson, quarks, que são essas partículas subatômicas, né? E o próprio elétron, mais para frente nós vamos perceber, e isso a ciência obviamente já reconhece, é divulgado, é reconhecido isso pela própria ciência, ele tem essa matéria que seria o elétron, ele já tem comportamento, natureza ondulatória, ou seja, desprovido dessa matéria que nós entendemos aqui. Mas enfim, o que ele está colocando, que o elétron é parte do átomo e os átomos compõem essa matéria que nós conhecemos aqui. Mesa, cadeira, computador, chão e tudo mais. Essa é a matéria e tem a partícula, o elétron, como um dos seus componentes de um átomo, né? Então essa é a definição. Continuando. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, forças que se movimentam, expressando o pensamento do Criador. Está aqui muito claro isso. Então, o pensamento, tudo que existe materialmente falando, é uma criação mental de Deus. O elétron, as combinações, o elétron compondo o átomo, a combinação dos átomos que dá origem a todos os elementos químicos, cuja combinação forma esse mundo aqui multicomposto, né? Multicorporal. Tudo isso é pensamento de Deus, é fruto, é resultado da criação mental de Deus. Ele continua, e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então Deus pensa, ele pensa em toda a matéria que existe, essa matéria tangível, calculável, pensa também na matéria do mundo mental, porque é uma extensão dessa matéria, isso tudo Deus criou, e nós, através dos nossos pensamentos, moldamos esta matéria mental, é uma matéria do perispírito, é matéria, fluido vital é matéria, essa matéria ela é manipulada pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos sobre essa matéria equivalem às nossas mãos sobre um barro. Quando pegamos o barro, moldamos o barro, fazemos um vaso, fazemos, enfim, uma estátua, uma escultura. Da mesma forma, através do nosso pensamento, moldamos essa matéria mental. Como Deus faz. Deus, né, ele não criou e mantém toda essa matéria, né? Nós, sobre ela, manipulamos com o nosso pensamento. Por isso que tudo que pensamos reflete no universo. Reflete, porque ele molda essa matéria do mundo mental. Veja que aqui ele não coloca em matéria do mundo espiritual. É interessante, a matéria do mundo mental. Porque matéria do mundo espiritual pode dar até uma confusão. Mas é espírito ou é matéria? Então é matéria mental, né? Aquilo que nós pensamos, o que nos rodeia. Estamos, assim como quando encarnados, estamos mergulhados num oceano de ar. Né? Quando você pula na piscina e vai até o fundo, você está envolto por água. Você está mergulhado e está sofrendo a pressão da água. Quando estamos fora da piscina, é muito parecido. Nós estamos mergulhados numa piscina de ar, que é a atmosfera.
é uma faixa de ar que está nos apertando o tempo todo. Isso quando estamos, né, encarnados. E também estamos envoltos como espírito por uma matéria do mundo mental, que se estende por todo o universo. Deu para fazer a relação, né? Estamos mergulhados no fundo da piscina, é a água que envolve, estamos mergulhados, estamos na superfície da Terra, aqui encarnados, estamos mergulhados num oceano de ar, e também, como espíritos, estamos mergulhados num universo de matéria mental. Continuando. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Olha que interessante, né? Então, Deus pensa e criou o universo e mantém o universo através de vários sistemas. O que são sistemas? São as leis. Leis físicas, químicas, biológicas. Essas leis complexas, aparentemente, elas garantem essa uniformidade e elas garantem o exercício da vontade de Deus. Perfeito, aí ó, né? As leis físicas, as leis da natureza garantem, exercem a vontade de Deus. Entrou numa floresta virgem, nenhum homem colocou o pé lá. Tudo que existe foi criação mental de Deus, que as mantém através de leis que Ele mesmo estabeleceu e as mantém, e que expressam a vontade dele, mais pura, numa floresta, né, em que o homem não participou. Quando o homem entra, ele passa a interagir nesse mundo através do pensamento que permite que ele atue nesta matéria. Inteligência é intertelege quer dizer decidir. Então, é através das associações que conceituamos também inteligência. Então, a inteligência, na medida que ele aprende, ele aqui eu estou falando do princípio espiritual, não necessariamente homem, né? Os princípios espirituais, na forma da matéria, na forma dos animais, nas formas dos vegetais, eles predominantemente obedecem à vontade de Deus através destas leis físicas, químicas, biológicas, mas que vão desenvolvendo essas associações, vão percebendo essas associações e com isso vão desenvolvendo a própria inteligência, num processo de observação e imitação, para depois dedução, que é deliberar. Então, inteligência está diretamente ligada à capacidade de associação e ela assume a sua condição no homem como ser inteligente na medida que ele pode deliberar, ele pode escolher, coisa que a natureza, via de regra, não ocorre. É óbvio que os animais deliberam, eles decidem se ele tem uma experiência desagradável, ele não vai repetir, mas são fragmentos de pensamentos que estão sendo desenvolvidos. Não é o livre-arbítrio como nós temos, é apenas um exercício da deliberação, das escolhas, do aprendizado, do desenvolvimento da própria inteligência. Então, vou ler de novo o parágrafo. No macrocosmo e no microcosmo, quer dizer, né, das estrelas ao átomo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria de Deus, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, as leis da natureza.
em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno, que seria o átomo para nós, e o infinitamente grande, que é justamente o Big Bang, lá, a formação do universo, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Ficou claro? Deus criou o universo para o homem. O universo material é para que o homem, ao percorrê-lo, desenvolva a inteligência, ampliando o universo mental. Existe um universo mental paralelo a esse universo material, que na verdade é uma extensão dele. Porém, a ciência que obviamente não admite, né? Essa mesa ela tem um correspondente mental de quem criou a mesa, que tem existência. Primeiro, o criador, o marceneiro pensou na mesa, pronto. Pensou na mesa, ele já criou essa mesa mentalmente e no mundo mental. Aí ele, através das mãos, ele materializa isso, ele transforma aquele modelo que ele tem na mente em uma mesa de madeira, usando os recursos que ele tem, no caso, a madeira. Se fosse de ferro, ele faria em ferro, de pedra, ele faz em pedra. Mas tudo começa na mente, no que ele criou mentalmente. Tudo primeiro ele pensa para depois trazer para o mundo corpóreo. Em filosofia você pode colocar mais ou menos assim, né? A essência da mesa, ela precede a existência. Vamos de novo, a essência da mesa, que é a ideia da mesa, a mesa, ela precede, ela vem antes da existência corpórea da mesa. Tá? Na filosofia contemporânea, se usa desse exato exemplo, né, para justificar as coisas. Porém, a excludente é o homem. É famosa a frase do existencialista, né, nem vou citar aqui o nome, que para o homem a existência vem antes da essência, para o materialista. Então, primeiro o homem existe para depois expressar a sua essência. Primeiro as pessoas nascem, existem, para depois dizer qual é a natureza. É esse o grande viés aí da coisa, né? Por que é um viés? Porque você está pondo a sua essência submetida à sua deliberação. Você escolhe o que você é, né? E não é escolhe pautado na razão, você escolhe pautado no que você sente. Isso é uma outra discussão, né? Até a gente brinca assim, tem um Fusca, se fosse assim, né? Um Fusca, mas ele se sente um Porsche, né? Então ele é um Porsche, não é, né? Não é assim. Nós espíritas não. A nossa essência precede a existência. Primeiro, estamos no mundo mental, estamos no mundo espiritual, já temos uma programação, sabemos o que temos que percorrer. A partir daí, encarnamos, então passamos a existir. Então, para nós, assim como para a mesa, assim como para tudo, a essência precede a existência. Essa visão que eu descrevi há pouco é uma visão materialista. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então a gente estendeu esse exemplo. Vou ler de novo. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável, não dá para medir, do Criador. Então o Criador pensa infinitamente. É um oceano. E sobre esse plasma divino,
vibra o pensamento mensurável da criatura. Então, o nosso é mensurável, dá para medir, é pequenininho. O de Deus, não. O que nós pensamos, mensurável, passa a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, nós, como co-criadores, pensamos sobre ou sob a criação de Deus. Então, ele nos permite usar da matéria mental, que virou matéria tangível também, que ele criou, ele permite que manipulemos desta forma, desenvolvendo a nossa própria inteligência. Parece complicado, mas não é. Nós vamos devagarinho, terminamos esse primeiro capítulozinho aqui, e na semana que vem nós continuaremos. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. E hoje veremos um tema descrito no livro de Ivone Pereira, A Luz do Consolador. Este livro, ele enfaixa um conjunto de artigos dessa médium Ivone do Amaral Pereira, publicados no Mensanário Reformador, entre os anos de 1960 a 1990. Na época, ela usava o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a Frederico Francisco Chopin, a qual ela tinha grande afinidade por laços afetivos do passado. E vamos ao tema escolhido hoje, sonhos. No capítulo 8, assim descreve Ivone Pereira, do Livro dos Espíritos, na questão 400 e seguintes, a minuciosa explicação sobre o atraente assunto dos sonhos, que todos frequentemente temos. E na biblioteca espírita, inclusive os romances, e talvez principalmente nesses, as explicações sobre os assuntos são variadas e satisfatórias. É sempre bom, no entanto, insistirmos nessa meditação, visto que a prática tem demonstrado que importante intercâmbio existe entre os espíritos desencarnados e os encarnados, e que pode estabelecer-se quando dormimos e sonhamos o contato. Muitos amigos, mesmo de outras localidades do Brasil, frequentemente nos participam dos sonhos que tiveram, e pouco sabemos ainda das questões da vida espiritual, consequentemente da emancipação da alma, e solicitam explicações precisas que os tranquilizem e suas inquietações a esse respeito. De princípio, diz a médium, devemos esclarecer que o melhor que temos a fazer para desdobrarmos dessa tese e as demais que nos possam interessar é recorrer aos livros básicos do Espiritismo, para neles fazermos um estudo consciencioso. Em seguida, tomar dos demais códigos doutrinários, mas códigos legítimos, firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, a fim de nos instruirmos da capacidade da alma humana e suas possibilidades. Mas como o dever do adepto é jamais deixar passar a oportunidade de esclarecer aquele que o procura, interessado no aprendizado doutrinário,
aqui trazemos a nossa contribuição para uma informação sobre os sonhos, a pedido de amável leitora de Reformador, que reside no interior do país. E aí ela menciona a questão 401 do Livro dos Espíritos, do qual se interroga: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Em seguida, a questão 402, do qual é indagado: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. E mais adiante, na mesma questão: graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E esse parágrafo é extenso e nós não podemos transcrevê-lo na íntegra, diz Ivone Pereira. Não obstante, a observação e a prática dos assuntos pertinentes à personalidade humana autoriza-nos a aceitar convictamente o seguinte relativamente ao sono: existem sonhos que não passam de frutos do nosso estado mental ou nervoso, esgotado ou preocupado com afazeres e peripécias cotidianas. Outros são reflexos que nossa mente conserva dos fatos comuns da vida diária e agora repetidos como num espelho. Fazemos então, durante o sono, os mesmos trabalhos a que nos habituamos durante a vigília. Tornamos as mesmas conversações, discussões, etc. Ou realizamos, por uma espécie de autossugestão, os desejos conservados em nosso íntimo, os quais não tivemos possibilidades de realizar objetivamente, tais como viagens, visitas, posse de alguma coisa e, às vezes, algo nem sempre confessável. Esses sonhos são medíocres e geralmente se confundem com outras cenas, num embaralhamento incômodo que bem atestam perturbações físicas, como má digestão, excitação nervosa, depressão, etc. São, pois, mais reflexos da nossa vida cotidiana reagindo sobre o cérebro do que mesmo acontecimentos oriundos da verdadeira emancipação da alma. Comumente, tais sonhos acontecem durante o primeiro sono, quando as impressões adquiridas durante a agitação do dia ainda vibram em nossa organização cerebral, não tranquilizada pelo repouso. Os verdadeiros sonhos, porém,
diferem bastante dessas perturbações. É pela madrugada, quando nossas vibrações, mais tranquilizadas, adquirem força de ação, que poderemos penetrar o campo propício às atividades reais do espírito. Uma vez o nosso espírito emancipado, temporariamente durante o sono, partimos em busca de antigas afeições, momentaneamente esquecidas pela reencarnação, e nos deleitamos com sua convivência. Visitamos amigos da atualidade, dos quais estávamos saudosos. Poderemos mesmo fazer novas amizades, até em países estrangeiros, alargando assim o círculo de nossas afeições espirituais. Ao desencarnarmos, nossos amigos encontraremos à nossa espera, a par dos antigos, a fim de que o amor se estabeleça em gerações humanas futuras, melhorando o estado da sociedade terrena. Poderemos também trabalhar para o bem do próximo, encarnado ou desencarnado, sob a orientação de mestres da espiritualidade, ou voluntariamente obedecendo aos fraternos pendores que podemos ter. Poderemos também estudar e fazer verdadeiros cursos disso ou daquilo, assim armazenando preciosos cabedais morais e intelectuais nos recessos do espírito, cabedais que poderão aflorar em nossa vida de relação através da intuição, auxiliando-nos o progresso nosso e alheio. Poderemos rever o próprio passado espiritual, levantando, por momentos, os véus do esquecimento para novamente vivermos cenas dos nossos dramas pretéritos, etc., etc. Mas tais sonhos não são comuns. Trata-se mais de um transe anímico, uma crise, do que do sonho comumente compreendido. E poderemos ainda alçar-nos ao espaço e assistir a acontecimentos, cenas, fatos pertinentes ao mundo espiritual ou deles co-participar. E como o invisível normal é parecido com a Terra, embora superior a ela e muito mais bela, julgamos mil coisas ao despertar, sem atinarmos com a verdade. É bom também lembrar que poderemos resvalar durante a mesma emancipação para ambientes sórdidos, da terra mesmo ou do invisível, conforme o nosso estado mental, moral e vibratório, e ali convivermos numa sociedade perniciosa, absolutamente inconveniente ao nosso bem-estar moral e espiritual. Todos esses acontecimentos deixarão atestados em nossas vibrações. Ao despertarmos, estaremos tranquilos, esperançosos, reanimados para o bem e para o trabalho em prol ao progresso, se alçamos a regiões educativas do invisível, ou nos sentirmos deprimidos ou irritados, angustiados ou ineptos, se nos rebaixamos a conveniências perniciosas do ambiente mau. Não confundir
No entanto, estados patológicos do esgotamento físico que também nos farão despertar pela manhã, completamente indispostos para a boa marcha da vida, com as observações acima expostas. Nossa personalidade é rica de poderes e possibilidades. Vale a pena, então, estudarmos a nós mesmos, a fim de melhor nos conhecermos, tratando de nos reeducarmos consoantes a lei do bem, do equilíbrio moral e emocional. Oremos e vigiemos, fazendo por onde nos recomendarmos a assistência protetora dos espíritos do bem, a fim de que os momentos do nosso sono se tornem ensejos felizes para instrução, progresso, saúde e alegria para nós próprios. E assim conclui-se o tema sobre sonho, exposto por Ivone do Amaral Pereira. Desejando a todos uma ótima semana, muito obrigada.